Olá, tudo bem? Aqui é a Ariane do canal de Professora para Professores e hoje eu tô aqui para falar de um tema que em alguns lugares ele pode ser meio chatinho, meio polêmico, mas ele é necessário. É sobre o planejamento. Antes de eu começar o vídeo, quero mostrar para vocês a arte do meu filhote, o Vinícius, né? Para prestigiar o nosso canal. Então, às vezes ele assiste alguns pedacinhos de alguns vídeos. Então, para me fazer uma homenagem, para dar uma força pro canal, ele disse que o vídeo é bom. Então, eu faço questão de mostrar essa homenagem que ele fez, né? E ali ele escreveu o que estava escrito na semana passada, ABC. Para dar uma força, porque o espaço que eu uso é o quarto dele. Então, tem uma lozinha aqui atrás para ficar bonito. Bom, então, para falar sobre o nosso vídeo de hoje, existem, né, muitas bibliografias muito boas que falam sobre a questão do planejamento. Então, a gente estuda isso na faculdade, muitas vezes, e às vezes a gente não percebe o quanto é sério, o quanto é importante planejar as aulas. Bom, e aí quando a gente chega na escola, existem dois tipos de planejamento que são os mais usados, né? Que são os planejamentos os planejamentos mais longos, né? Que seria semestral, ou anual, ou bimestral, depende da escola, depende da rede. E os planejamentos diários ou semanais que a escola também faz. Então, qual é a diferença entre os dois? Esses planejamentos que a gente faz normalmente no começo e no meio do ano, que são os planejamentos semestrais, é quando a gente planeja aquilo que vai ser trabalhado durante o ano, né? Então, assim, vamos supor, eu vou trabalhar adição e subtração durante o ano, vou trabalhar o alfabeto, vou trabalhar as noções de letramento, vou trabalhar o corpo humano. Então, esse planejamento, ele é um planejamento mais teórico, tá? E assim, ele vai muito de acordo, ele tem que ser de acordo com a BNCC, principalmente para quem é do infantil e do fundamental, embora a BNCC também já esteja valendo para o ensino médio. Há também, para quem mora no estado de São Paulo, o currículo paulista, que eu creio que a maioria dos municípios tem adotado o currículo paulista, e o currículo paulista ele é usado para a rede estadual também aqui no estado de São Paulo. Provavelmente os demais estados, ou a maioria dos estados, deve ter o seu currículo estadual também, tá? Então, a gente, falando a respeito e existem também os currículos municipais em alguns locais, tá? Tem municípios que têm o currículo da própria rede. Normalmente são municípios onde há um sistema de ensino. Então, são aqueles municípios normalmente maiores, mas alguns municípios menores também têm. Então, a BNCC, ela tem força de lei, né, desde 2017, então a gente tem que cumprir aquilo que está na BNCC. Com qual objetivo? De que o país todo tenha uma base comum, né? A gente vai, porque cada lugar as crianças são de um jeito. Sim, ok, cada lugar as crianças são de um jeito. Mas eu vou falar por experiência. Eu trabalhava com o primeiro ano, recebi uma criança lá de Santa Catarina. Uma gracinha, menino. Mas assim, ele estava aprendendo principalmente na parte de matemática, coisas bem diferentes daquelas que eu estava ensinando aqui no estado de São Paulo, tá? Então, há essa diferença. E aí, às vezes, a criança muda de município, muda de estado. Às vezes tem pais que têm a necessidade de mudar por questão de trabalho, e aí essa criança acaba se perdendo. Então, o objetivo principal da BNCC é esse. E dá um norte também para todo mundo, né? Pra gente saber exatamente o que a gente tem que trabalhar. Porque principalmente para educação infantil se tinha pouquíssima coisa.
Quando eu cheguei na educação infantil, eu não sabia nem o que fazer, nem por onde começar. Tinha acabado de sair da faculdade. A gente ri para não chorar nessas horas, né? Porque você pensa em agora o José, né? Bom, então esse planejamento anual ou semestral que a gente faz, ele tem esse objetivo: nortear, né, depois os planejamentos diários e semanais que nós fazemos em seguida. E como que a gente faz? Qual é o objetivo desses planejamentos diários ou semanais? Esses planejamentos, eles têm o objetivo da gente saber exatamente o que trabalharemos, quais são as atividades a serem trabalhadas. Então, hoje eu vou, pensando num primeiro ano, hoje eu vou trabalhar a escrita do nome próprio e dos nomes dos colegas. Mas com que tipo de atividade que eu vou fazer isso? Então, eu vou trabalhar com o alfabeto móvel, eu vou brincar de forca com eles na lousa. Existem N formas de se fazer a mesma atividade. Vou trabalhar com texto, como que eu vou fazer isso? Então, ali nesse planejamento diário ou semanal, que esse, né, o outro também, mas esse principalmente, a gente apresenta para a coordenação, para a direção. Eles são importantes e muitas vezes, principalmente quando a gente tem a bênção de ter um coordenador na escola, então um beijo para todas as coordenadoras que eu já tive, né, principalmente trabalhando no estado, para as coordenadoras que eu tenho hoje, né, a Amanda e a Sandra, se elas forem ver esse vídeo, para as outras que eu já tive também, foram bênçãos da minha vida. Eu fui abençoada com profissionais muito bacanas, que realmente me ajudavam muito, tá? Então, assim, só tenho a agradecer as coordenadoras que eu tive. E assim, quando eu estava na direção, nós não tínhamos uma coordenadora para aquilo. Então, era eu mesma e meu tempo era muito curto para conseguir ajudar os profissionais. Então, isso é uma coisa que eu sinto muito até hoje. Talvez de ter falhado nisso, mas enfim. Então, esse planejamento é aquele que vai para o diretor ou para o coordenador e ele vai dar uma olhada naquilo e ele vai te orientar. O objetivo dele, né, do coordenador ou até mesmo do diretor, não é te criticar, é o objetivo de te orientar mesmo. Olha, tem certeza de que isso tá legal? Ou quando tá legal mesmo, de falar assim, não, olha, realmente essas atividades elas estão pertinentes com aquilo que a sua classe vem apresentando. Então, nós precisamos desse planejamento, porque a criança percebe quando o professor chega lá e ele não sabe nem o que ele vai fazer. Ou tá, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu preciso ter o registro disso, porque a escola, ela vai necessitar desse tipo de registro, principalmente quando a gente trabalha em escola pública, tá? Quando a gente trabalha em escola pública, nós temos uma sociedade inteira, um poder público inteiro para dar satisfação. Bom, aí tá, fizemos o planejamento, tá tudo bonitinho, tudo em ordem. Vocês vão me falar, Ariane, papel aceita tudo. Realmente, papel aceita tudo. Mas vamos pensar que temos bom senso. Então vamos trabalhar tudo de acordo com aquilo que a nossa turma necessita. Vamos dizer assim. Porque eu tinha o primeiro ano passado, eu tenho o primeiro ano esse ano. Eu vou trabalhar exatamente a mesma coisa na mesma época do ano. Nem sempre. São turmas diferentes, com pessoas diferentes. As nossas crianças, elas são seres individuais. Então, é importante, é necessário planejar. Ok, fizemos todo o registro desse planejamento. Tivemos todo necessário para que esse planejamento saia do papel. Vamos lá para a execução do planejamento. Aí vocês vão falar, Ariane, nem sempre funciona, filha. Realmente, nem sempre funciona. Tem dia que você prepara a aula, né, que é a preparação da aula mesmo, que você se organiza, que você faz. Fala assim, hoje eu vou ser a teacher, vou arrebentar. Não dá nada certo. Aí tem aquele dia que aconteceram N coisas e você não tá tão bem, ou não se organizou tão legal, ou às vezes chegou correndo na escola,
né, meio pensando, Diogo Almeida mesmo, né, bem na linha do bom humor. E aí, poxa vida, as crianças estão daquele jeito, produzindo horrores. E aí você vai pegar aquilo que não deu certo de outro dia e você vai usar ali. Então, quer dizer, nada é perdido. Aí um outro aspecto que é muito importante, que alguns gestores ou algumas redes pedem, e hoje eu reconheço a importância disso, é a reflexão daquilo que você trabalhou. Então tá, já planejei, já executei, tá tudo dentro daquilo que vem vindo. Agora vamos fazer uma reflexão daquilo que nós trabalhamos, porque a profissão do professor ou do educador é realmente a profissão da reflexão e da ação, óbvio, a gente tem que agir também. Aí, bom, vamos refletir. O que aconteceu, né, com cada uma das ações, com cada uma das atividades que eu fiz, que foi mais interessante, que foi mais bacana, que me deu resultados melhores, ou o que aconteceu que aquilo não foi tão legal. Vamos parar e pensar um pouquinho e vamos sim fazer o registro. Algumas redes pedem esse registro e outras não. Então, para a rede que pede, seja honesto, entrega pro seu coordenador ou pro seu diretor, porque é interessante. E outra coisa, peça ajuda, não sabe, pede ajuda para a direção, pede ajuda para a coordenação, pede ajuda para coleguinha mais velha, sabe aquela coleguinha que às vezes você percebe que é mais legal, que é mais solidária, ou coleguinho também, né? Falando errado. Mas peça ajuda. Olha, Ariane, realmente eu não sei fazer. Nunca fiz, tenho dificuldades. Chega em algum colega e peça. Né? Às vezes nós não somos tão experientes, ou às vezes somos experientes também, e naquele momento está tudo tão diferente, como esse ano está tudo tão diferente, que vale a pena pedir ajuda para o colega sim, tá? Então são pontos que sempre merecem uma reflexão. E aí, voltando no tema da reflexão, ela é importante e é legal a gente ter o registro, porque às vezes vai chegar lá numa outra época do ano e a gente vai ter falado de algum aluno na nossa reflexão, às vezes com mais frequência que de outros, e aí você vai poder voltar lá e ver como foi o começo e como tá ali onde você tá naquele momento, tá? Então, são pontos interessantes, são pontos importantes que nós temos que parar a pensar, né, no nosso dia a dia, no nosso planejamento. Então, realmente é necessário. Gente, desculpa pelo barulhão, não sei se vai sair no vídeo ou não esse barulho, mas é assim, cada vez que eu penso em gravar um vídeo, e acontece com a maioria dos youtubers, né, tá um silêncio total, não passa um carro, não passa nada. Você vai sentar para gravar o vídeo, começa. É a criança da vizinha que chora, é a igreja de frente de casa que resolve fazer culto em plena pandemia, nada contra as manifestações religiosas, mas nós estamos num período que não podemos aglomerar de forma alguma, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, que isso me ajuda muito a mostrar pro YouTube que o canal é bom, que o conteúdo é bom. Como disse o Vinícius, o vídeo é bom. Ajuda a ajudar mais pessoas, né? Deixa um comentário pra gente abrir uma discussão. Eu tenho a nossa página no Facebook de Professora para Professores. Temos também o nosso Insta de Professora para Professores. Então eu vou deixar tudo certinho para vocês, tá bom? Então é isso, tá? Uma boa semana e que dê tudo certo para todos nós.